E aí, pessoas? E aí, pessoal que assiste meu canal? Pela primeira vez aqui estou gravando um vídeo, né? E realmente é muito complicado. Esse é o meu canal, o canal Eduardo Souza. Eu não tenho prática. Esse vídeo vai ser um vídeo simples, tá certo? Eu resolvi fazer esse vídeo após, né, ter visto uma postagem de um pastor muito conhecido no Brasil, chamado Ricardo Goldin. Talvez alguns de vocês não conheçam esse pastor. E ao ler o post dele feito no Instagram, eu tive esse incômodo, né? Porque às vezes eu vejo que os ataques que ele faz são inócuos, porque atacam um pequeno grupo de pessoas, né? Pessoas que não estão na mídia, pessoas que não estão nos grandes veículos de comunicação. Então eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu, né? Tá no Instagram dele. Ele fala assim: conheci igrejas rígidas, conservadoras, um mundo de exigências, onde existe um Deus difícil de ser agradado. Participei de um segmento religioso em que o Senhor é rigoroso. Alguns se espantam quando Gilberto Gil canta: se eu quiser falar com Deus, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão. Contudo, a fé popular é assim. Grifem isso. Contudo, a fé popular é assim. Daí se multiplicam igrejas que não deixam ninguém esquecer suas dívidas incalculáveis para com Deus implacável. As culpas se avolumam nessa religiosidade. Sobram mandamentos, ordens, fardos. Quem tem fé lambe o chão. Como somos inadequados, pastores atribuem os seus reveses da vida à nossa incapacidade de cumprir os detalhes da vontade de Deus. Quaisquer erros abrem brecha por onde o diabo entra. Tem que fechar a porta e assim muitas pessoas ávidas por aprender e agradar uma divindade meticulosa lotam as igrejas. Não cabem afetos ou celebração no culto, apenas ajustes contábil. Tudo se resume a conseguir afastar o mal e alcançar a bênção. Se alguém quer o amor de Deus, deve fazer sacrifício, passar por ritos punitivos e lógico, né, ofertar dinheiro. Esse tipo de religião, todavia, é desnecessária. O desgaste de viver já pesa o suficiente. As pessoas carecem de uma mensagem libertadora. Deus não desiste de amar, mesmo quando os filhos não merecem. Nada diminui o compromisso da mãe divina. Deus também é mãe, de oferecer o melhor de si. Na parábola do pródigo, o pai disse ao filho mais velho: tudo que tenho é seu. Não precisamos agradar a Deus, ele sempre esteve agradado de nós e não existe milagres, né? E não existe milagres. Então, assim, obviamente esse aqui é um ataque, né? Às igrejas mais ortodoxas, as igrejas mais populares, né? E como ele mesmo disse aqui, como são populares, essas igrejas já são minoria, porque quando você passa a ver as grandes igrejas e tudo, históricas, né? Lá já se aceita muito aquilo que não se aceitavam antes, por exemplo, como o pastorado feminino, né? E falando de pastorado feminino, esses dias também eu vi na internet um vídeo do Ed Renekiewicz, em que ele falava sobre isso e atacava, né, sobre aqueles que defendem, são contra um pastorado feminino, não por motivos preconceituosos, nem por motivos misóginos, como se fala hoje em dia, né, mas por motivos bíblicos. E ele falou lá no texto dele, né, naquilo que ele estava expressando, o Ed René, que essas igrejas hoje em dia são minoria, e realmente são minoria. Hoje em dia, os mais radicais, esse texto aqui que o Ricardo Godinho escreveu, quando você vai ver esses tipos de cultos, de ritos, né, que aquele sempre exagera, quem leu aquele livro dele, O É Proibido, né, sabe disso, que ele usou uma história trágica para desenvolver ali o argumento, né, falho dele, que facilmente é refutado, né, e baseado nisso, toda vez que eu vejo alguém como Ricardo Godinho, Ed Renekiewicz falando essas coisas, me vem uma pergunta desse livro que eu já li, né? Manifesto contra o Mundanismo.
E a pergunta é muito simples desse livro, escrito, né, pelo Glauco Barreira Magalhães Filho. A pergunta que me vem é sempre essa: ao ter notícias de livros heréticos, fiz-me as seguintes perguntas. Por que esse pastor, né, o pastor que escreveu um livro a favor do mundanismo, digamos assim, né? Por que esse pastor estaria escrevendo contra as posturas radicais quando elas são adotadas apenas por um pequeno remanescente? É essa pergunta que me vem. Por que esses pastores atacam, né, coisas que é defendido apenas por um pequeno remanescente, ou seja, por um pequeno povo? O que lhes incomoda tanto, né? A pergunta que surge: é este povo que lhes incomoda ou o que está escrito na Bíblia Sagrada que lhes incomoda? Porque este povo, geralmente, o remanescente, este povo menor, que ele diz que é popular e que o Ed René disse que era minoria, é um povo que lê a Bíblia como ela é, né? Literalmente. Literalmente. E é interessante que, junto a esse livro, eu li mais recentemente, esse aqui faz um tempo que eu li, esse aqui é mais recente, né? Que se assentem os teólogos. Esse livro aqui, ele fala basicamente disso, né? Que nos primeiros séculos a igreja não tinha esses teólogos, né, que nós temos hoje. A igreja era mais simples, as pessoas eram mais simples. Então a pergunta é: se não existiam esses comentários teológicos naquela época, como é que esse povo se conduzia, né? Quando Jesus ele falava ali, aquelas pessoas, né, lá em Israel, ele falava a pessoas simples, né? Ele falava a pessoas populares. Então eram pessoas que não tinham lá esses conhecimentos teológicos, e nós vemos muitas dessas pessoas, né, divulgando através de redes sociais, através de livros, entre outras coisas, né, comentários bíblicos, entre outras coisas. Uma das coisas interessantes, né, que nós podemos também falar aqui é que a Reforma Protestante, por exemplo, trouxe à baila uma pauta muito interessante, que foi a questão do livre exame, né? Todos poderem examinar as Sagradas Escrituras, não confundir livre exame com livre interpretação. Uma coisa é você ter livre exame, outra coisa é você interpretar ao seu bel prazer. Então são coisas totalmente distintas. Porque os protestantes diziam que qualquer pessoa podia examinar as Escrituras? Porque o Espírito de Deus podia instruir qualquer um com a sua própria leitura, com a sua leitura, digamos assim, individual. Na época de Jesus também tinha os teólogos, né? Claro que aqui eu não estou criticando, dizer que teologia é uma coisa ruim, que ninguém aprende nada, só dizia os crentes. Não, não estou dizendo isso, até porque também eu estudo teologia. Estudo assim, de forma autodidata, né? Eu tenho meus livros aqui de teologia, já participei de um curso, alguns semestres de teologia, no Instituto Petista de Cultura, tá certo? Então eu tenho meu apreço pela teologia, mas eu não vejo a teologia como a salvação interpretativa das Escrituras Sagradas e de conduzir o povo ao caminho que deve ser conduzido, né? Então, como voltando aqui, então na época de Jesus tinha sim os teólogos, digamos assim. Quem eram os intérpretes da Bíblia? Eram os fariseus e os saduceus. Eles estavam interpretando a Bíblia. Enquanto eles estavam nos seus redutos interpretando a lei, Jesus estava no meio do povo, pregando, né, a palavra. Jesus chegou a dizer: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste, né, estas coisas, isso que eu estou falando, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos, né? Então isso foi motivo de exultação na parte de Jesus Cristo, né? Jesus exultou por Deus ter revelado isso aos pequeninos, né? As pessoas menores ali da sociedade, né? E uma pergunta também que me vem é uma pergunta que meu pastor faz, né? Ele faz assim a seguinte pergunta: se vamos supor que eu recebesse a Bíblia e não tivesse comentário nenhum bíblico, né? Só a Bíblia limpa e seca. A que conclusões eu chegaria? Será que eu chegaria à conclusão dos teólogos ou chegaria à conclusão de pessoas simples, né? De pessoas comuns? A Bíblia ela foi feita para pessoas comuns,
Dizem alguns que os apóstolos, né, quando eles citavam as escrituras, eles citavam a Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução feita para pessoas no geral, para as pessoas que falavam uma determinada língua, a língua mais falada entre os povos, né? Não foi uma linguagem erudita, né? Não foi uma linguagem erudita. Então a gente vê essa ênfase na Bíblia, né? Uma linguagem simples. Por exemplo, o grego original da Bíblia é o koiné, é o grego popular, né? É o grego popular. Então há, sim, digamos assim, uma preocupação bíblica em uma linguagem simples para pessoas simples, né? A gente vê que é estes homens que se acham aí vivem no Olimpo, né? Da teologia, se acham os intérpretes da Bíblia e escrevem coisas absurdas como essa, como do Ricardo Goldin, atacando, como ele mesmo disse, pessoas populares, né? Que não tem esse conhecimento que ele tem, certo? E um conhecimento antibíblico, né? Contrário à Bíblia Sagrada, porque isso que ele está falando aqui não tem nada a ver com a Bíblia, né? Não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, né? Certa vez também eu li um livro muito interessante sobre interpretação da Bíblia, né? Que um professor chegava na sala de aula, aí ele sempre falava assim: isso que Jesus Cristo falou não era o que ele queria dizer. Toda vez ele falava isso. Isso que Jesus Cristo falou não era o que ele queria dizer. Isso não é o que ele queria dizer. Aí uma aluna se levanta e pergunta: professor, se isso que Jesus Cristo falou não era o que ele queria dizer, então por que ele disse? E professor, e por que ele não disse o que ele queria dizer? Né? É uma pergunta interessante. Eu acho que não tem resposta para essa pergunta. Não tem resposta, sabe por quê? Porque Jesus disse exatamente aquilo que ele queria dizer. Jesus falou exatamente aquilo que ele queria falar. Ou seja, qualquer pessoa, ao ouvir aquilo, entende, né? Entende aquilo que Jesus Cristo quis falar. Então a Bíblia, ela realmente tem, assim, exigências, né? Exigências de Deus, né? Nós sabemos disso. Mas algumas, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, conseguimos realizá-las, não por si próprios, né? Não pela nossa própria força, mas uma capacidade que vem do alto, uma capacidade que vem de cima. Então a gente vê esses ataques aqui, né, semelhantes ao do Goldin, do Ed Renekiewicz, mais ataques para se posicionar diante de uma comunidade, diante, digamos assim, de pessoas que querem acomodar o evangelho segundo a sua vontade, segundo os seus prazeres pessoais, né? E assim se deslocando, se distanciando de exigências, né? Aquele que disser que a Bíblia não tem exigências, desculpe, você não está lendo a Bíblia como é para ser lida, né? Você precisa ler esse livro, né? Que se assente os teólogos, né? E veja como é que os primitivos, os primeiros cristãos, eles interpretavam a Bíblia, tá certo? Ou esse outro livro também que eu li, né? O Manifesto contra o Modernismo. Então, o meu vídeo é esse, é um vídeo simples, é um canal também simples, como eu estou falando para poucos inscritos, né? Não tenho essa multidão de inscritos, então é uma coisa muito simples, né? Muito simples assim, não escrevi nenhum texto aqui profundo, foi uma coisa de repente. Então, se você gostou desse vídeo, você curte, quiser comentar, você comenta alguma pergunta, né? Se inscreve no canal, né? Se quiser compartilhar com alguém, tudo, compartilha, fique à vontade. E aqui eu vou encerrando, né? E como vocês podem ver as outras postagens aí no canal, eu tenho minhas mensagens que eu prego aos domingos, né? Às vezes eu gravo, às vezes não, depende muito de algumas circunstâncias. E alguns vídeos eu vou postar aqui as minhas leituras, né? Eu vejo esse instrumento aqui, o YouTube, como mais uma porta, né, para a gente divulgar, né, as coisas de Deus, as coisas das Sagradas Escrituras e boas leituras, né. Vão ter momentos que eu vou postar leituras teológicas, outras vezes não, porque eu não só leio teologia, eu tenho muitos outros livros aqui, né, na minha mini biblioteca, e isso eu vou compartilhar com vocês. Então o vídeo é isso, agradeço você ter assistido, logo logo estaremos de volta.